Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, a sua companheira de jornada, que confesso, já surtei sim porque o meu celular travou bem no meio de uma ligação super importante. E sim, eu sei, eu já deveria estar bem mais desapegada da tecnologia. Mas a verdade é que, às vezes, a gente só quer mesmo que as coisas funcionem, não é? Yep. E sabe quando a vida vem e joga problemas bem no meio da sua cara? Tipo, não salvar um documento importante e ter que refazer tudo. Ou então quando o motorista do aplicativo cancela a corrida bem na hora daquele compromisso inadiável. Ou quando a internet resolve cair bem no meio de The Last of Us. Sim, a gente sente que o universo tá conspirando contra, não é? Pois então, Buda não tinha que lidar com celulares teimosos ou com o Wi-Fi instável. Mas ele sabia que o sofrimento vem menos dos problemas em si e mais de como nós os carregamos no nosso coração. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos aprender a lidar com os problemas sem carregar o seu peso. Vocês estão prontos para subir no sofá e aliviar a mochila? No nosso 11º episódio, nós vamos mergulhar no sofrimento diante dos problemas da vida. Mas não é para ficar na fossa, viu? É sim para desenvolver a habilidade de transformar esses problemas em sabedoria. Porque, né? Quem nunca tentou convencer um e-mail a enviar logo ou um eletrodoméstico a funcionar de novo com umas batidinhas estratégicas? Bora, monges de sofá? Tá, Julie, sofrimento. Parece o meu humor quando chega aquele e-mail mega importante que eu passei a semana inteira esperando para resolver um problema, mas ele cai na caixa às 17h50 de uma sexta-feira, bem na hora que eu já tô sonhando com o happy hour. Os problemas diante da vida são como montanhas. Eles existem e sim, podem ser pesados, mas o sofrimento vem de tentar carregá-los no coração. E hoje nós não vamos negar os problemas ou fugir para a colina deles. Nós vamos aprender a habilidade de lidar com eles sem deixá-los pesar na nossa mente e no nosso coração. Vocês lembram do nosso 4º episódio, quando nós destrinchamos as 4 nobres verdades? Então, na segunda nobre verdade, nós vimos que o sofrimento surge do apego, que é querer que a vida seja diferente, sabe? Tipo eu, quando insisto que meu documento, que eu demorei um tempão para terminar, ele devia ter sido salvo automaticamente, óbvio. Ou então, quando a gente tem certeza que a chuva tem a obrigação de parar para deixar o passeio na praia muito mais agradável. Para tornar isso mais claro, é imprescindível entender a distinção dentro do contexto budista entre dor e sofrimento. A dor, ela é inevitável. É a picada do mosquito, a dor de cabeça, a perda de um ente querido, a frustração de um plano que não deu certo, a demissão, o término de um relacionamento. A dor faz parte da experiência humana. O sofrimento, por outro lado, é a nossa reação à dor. É a história que nós contamos a nós mesmos sobre a dor. É também a resistência que oferecemos a ela. É o apego à ideia de que as coisas deveriam ser de outra maneira. O Buda, para ilustrar isso, costumava usar a metáfora da segunda flecha. A primeira flecha é a dor inevitável da vida. A segunda flecha é o sofrimento que adicionamos a nós mesmos através da nossa própria mente, da nossa resistência, do nosso julgamento.
É como se, além de sentir a dor da picada do mosquito, a gente ficasse remoendo a injustiça de ter sido picado, a raiva do mosquito, a frustração de não ter passado o repelente. Quem nunca, né? Essa segunda flecha, ela é opcional. E aqui, ouvintes, entra um ponto crucial. O sofrimento, no budismo, é chamado de dukkha, mas dukkha não é apenas a dor física ou a tristeza, por exemplo. Na verdade, dukkha é uma insatisfação mais profunda, uma sensação de que algo está sempre faltando, uma inquietude fundamental que permeia a existência condicionada. É a imperfeição inerente a tudo que é transitório. Pense, por exemplo, naqueles dias em que você tá lá super bem, de boaça, mas sente um vazio inexplicável, uma leve pontada de que algo não tá totalmente certo. Isso é dukkha em sua forma mais sutil. É a constatação de que nada é permanente, nada é totalmente satisfatório e nada é um eu fixo e imutável. É por isso que mesmo quando as coisas estão indo bem, nós ainda podemos sentir um desconforto subjacente. Tá, e qual seria então a causa desse dukkha? O Buda apontou para o apego ou a sede, que tem o nome de tanha. E tanha não é apenas o desejo por coisas boas, sabe? Mas a ânsia, a avidez, a fixação em que as coisas sejam de um jeito específico ou que permaneçam como estão. E existem 3 tipos de tanha que nos prendem nessa rota. A sede por prazeres sensoriais, como aquela vontade incontrolável de comer mais um pedaço de bolo de chocolate, mesmo já estando satisfeito. A sede por ser ou existir, que é a necessidade de se afirmar, de ser reconhecido, de ter uma identidade sólida e imutável. E a sede por não ser ou não existir, que é o desejo de escapar da dor, de aniquilar o que nos incomoda, de sumir com os problemas. E é essa sede insaciável que nos leva a nos agarrar às coisas, às pessoas, às ideias. E é esse apego que nos causa sofrimento quando as coisas inevitavelmente mudam ou não correspondem às nossas expectativas. Thanissaro Bhikkhu, ele diz assim, abre aspas, o sofrimento está em se apegar. É por causa do apego que a dor física se torna dor mental. É por causa do apego que o envelhecimento, a doença e a morte causam angústia mental. O paradoxo aqui é que, ao nos apegarmos às coisas, não as prendemos ou as colocamos sob nosso controle. Ao invés disso, prendemos a nós mesmos. Então, é fácil concluir que o sofrimento da vida humana é inevitável. Mas o segredo aqui é que nós podemos escolher como respondemos ao sofrimento. E ao invés de ser com loucura, com desgaste, com se jogar no chão e bater as pernas, pode ser, deve ser, com sabedoria e compaixão. É tratar os problemas como são, sabe? Reais, mas passageiros, impermanentes. E evitar transformá-los em fardos emocionais, sabe? E se a gente for honesto, às vezes o maior dos problemas não é o que aconteceu, mas é a nossa incapacidade de aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. É muito comum a visão de que os problemas são os antagonistas. A gente só se sente realmente satisfeito quando não tem nenhum problema em vista, né? Mas os problemas, eles não são o nosso inimigo.
Como nós vimos, o sofrimento vem de como nós carregamos o sofrimento. E no budismo, o sofrimento, ele pode ser um professor que revela onde nós estamos presos ao eu ilusório. Vocês lembram do 9º episódio? Quando, por exemplo, o meu celular trava durante uma ligação, a minha mente cria uma novelinha mexicana, sabe? Por que isso sempre acontece comigo? Eu não mereço isso. Sim, nós acreditamos que somos o centro do universo e que tudo o que acontece nos afeta pessoalmente. Quando o lanche cai no chão, por exemplo, não é apenas um lanche que caiu. É o meu lanche, e isso se torna o meu problema, uma afronta pessoal ao meu dia perfeito. Essa identificação com o problema, essa possessividade sobre a experiência é o que gera o sofrimento. Mas esse sofrimento reflete as minhas expectativas e apegos, e não o problema em si. A prática, então, é observar o problema, lidar com ele se possível e soltar o peso mental, vendo tudo como parte de um fluxo interdependente, como ondas num rio. Por exemplo, o sofrimento, quando abordado com atenção plena e sabedoria, pode ser um catalisador para o crescimento, porque ele nos força a confrontar as nossas ilusões, os nossos apegos e as nossas resistências. É como um espelho que nos mostra, nos escancara às vezes, onde ainda precisamos trabalhar. Quando nós aceitamos que a dor é parte da vida e que o sofrimento é uma escolha, nós abrimos espaço para a resiliência. Ao invés de nos vitimizarmos, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir dessa experiência? Essa perspectiva transforma o problema de um obstáculo intransponível para uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e espiritual. É a diferença, ouvintes, entre ser arrastado pela correnteza e aprender a remar, melhor, a fluir com ela. E por que o sofrimento é um professor tão eficaz? Porque ele nos confronta diretamente com a natureza ilusória do nosso eu. Dentro do contexto budista, como nós vimos no 9º episódio, a ideia de um eu fixo, separado e permanente é vista como uma ilusão. Nós somos, na verdade, um fluxo contínuo de processos físicos e mentais, interconectados com tudo ao nosso redor. Quando o sofrimento surge, ele muitas vezes ataca essa nossa percepção de um eu sólido e inabalável. Pense, por exemplo, naqueles momentos em que você se sente completamente desamparado ou quando um plano cuidadosamente elaborado desmorona. Nesses momentos, a ilusão de controle e de um eu autossuficiente se desfaz. É doloroso, sim, mas é também uma oportunidade de ver a realidade como ela é, fluida, interdependente e sem um eu central para se apegar. É como se o universo nos desse um chacoalhão e dissesse: ei, você não é tão especial assim e nem tão separado do resto do mundo. Se não há um eu fixo para ser afetado, então o sofrimento se torna menos pessoal e mais um fenômeno transitório, como tudo o mais. É como assistir a um filme. Você pode se emocionar com a história, mas sabe que não é parte dela. O problema é um evento, não uma parte intrínseca de quem você é. O Lama Padmasambhava tem uma frase que diz assim, abre aspas, o sofrimento nos aponta onde estamos presos à ilusão. Observá-lo com clareza é o caminho para a liberdade. Fecha aspas. No 3º episódio, a compaixão nos conectou aos outros, mostrando que
Todos enfrentam problemas. No 9º episódio, a impermanência nos ensinou que os problemas passam. Aqui, eles nos convidam a cultivar a atenção plena, transformando o peso em um caminho de liberação. E o mestre Thich Nhat Hanh diz que o sofrimento é como lama. Com atenção, pode gerar a flor da sabedoria. Bem, se a gente for honesto, às vezes, a maior lição que um problema nos ensina é que nós não somos tão invencíveis quanto pensávamos. E tá tudo bem. Soltar o peso dos problemas é tipo tentar meditar enquanto o vizinho testa o novo aspirador de pó? Parece impossível, mas é treino. Nós vimos que nós sofremos porque agarramos os problemas como se fossem nossos, tipo eu surtando quando a entrega do jantar atrasa. Ou então, quando eu planejo um dia perfeito, mas descubro que esqueci a carteira em casa. Sério, Julie, quem liga se o dia não foi digno do Instagram? E quem nunca se sentiu uma verdadeira vítima porque a bateria do fone de ouvido acabou no meio da corrida, arruinando toda a playlist perfeita? A gente se apega a cada detalhe, não é mesmo? O desafio é ver os problemas como impermanentes e não pessoais, lidando com eles sem carregar o seu peso. E sim, isso é bem mais fácil de falar do que de fazer. A dificuldade em soltar o peso dos problemas reside na nossa tendência inata de nos identificarmos com eles. Nós os abraçamos, os internalizamos e os transformamos em parte da nossa narrativa pessoal. É como se, ao invés de apenas observar a chuva, nós nos tornássemos a própria tempestade. Mas essa solidez é uma ilusão. Não há um eu permanente para ser atacado ou diminuído. Nós somos um fluxo de experiências. E os problemas são apenas mais uma dessas experiências, transitórias e impessoais. E é aqui que a impermanência entra em jogo de forma tão poderosa. Se tudo está em constante mudança, nossos problemas também estão, horas. Aquela internet que caiu, o documento que não salvou, o motorista que cancelou, tudo isso é transitório. A dor daquele momento passa, mas o sofrimento se prolonga quando nos agarramos à ideia de que as coisas deveriam ser diferentes, ou que deveriam ter sido perfeitas. Mas quanto mais nos agarramos à permanência e à perfeição, mais sofremos com a impermanência e com as falhas. Por isso, entender a impermanência dos problemas é o primeiro passo para a liberdade. O problema de hoje não será o problema de amanhã. E a alegria de hoje também passará. A resistência à impermanência é uma das maiores fontes de sofrimento. Nós queremos, como crianças, que as coisas boas durem para sempre e que as coisas ruins desapareçam imediatamente. Mas a realidade é que tudo surge, permanece por um tempo e desaparece. Aceitar essa natureza transitória da existência nos permite soltar o apego tanto ao prazer quanto à dor. E o riso? O riso é também uma ferramenta poderosíssima. Rir dos nossos próprios tropeços, das nossas reações exageradas, das nossas pequenas tragédias cotidianas, é uma forma de desapego. É reconhecer a impermanência da situação e a ilusão do nosso ego ferido. Quando nós rimos dos nossos tropeços, nós estamos, de certa forma, abraçando a impermanência e a não pessoalidade da experiência. Estamos, dizendo, sim, isso aconteceu. Foi engraçado, frustrante, desesperador, mas não me define. A vida continua. E eu também.
É um ato de liberdade, de sabedoria e de poder. Um reconhecimento de que a vida é uma dança constante de altos e baixos e que a leveza reside em não lutar contra o ritmo. Eu me lembro de uma vez em que eu estava super atrasada para um compromisso importante e o meu carro simplesmente não ligava. Assim, do nada, ele decidiu que ele não ia funcionar naquele dia. Depois de 10 minutos de completo desespero e de tentativas totalmente frustradas, eu comecei a rir. Claro, não era um riso de alegria, mas um riso de resignação, sabe? E de reconhecimento do absurdo da situação. O carro não ia ligar, eu ia me atrasar. E o universo não estava conspirando contra mim. Era só um carro com problema. Carros podem ter problemas o tempo todo. E essa risada, por mais estranha que pareça, aliviou o peso, sabe? Permitiu que eu pensasse com mais clareza e encontrasse uma solução. Então, monges de sofá, riam dos tropeços. Eu já chorei porque meu lanche caiu e virou comida de formiga. Patético, né? Mas hoje vejo que era o meu ego querendo um dia sem falhas. Os problemas são convites para crescer. E na maior parte das vezes, o caminho do crescimento é sim escorregadio e cheio de cascas de banana. Mas aí a gente continua andando e rindo dos tombos. Transformar o sofrimento é como transformar um celular que trava em uma chance de respirar fundo. Não é fácil, mas muda tudo. Bora com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote um problema recente que te pesou. Talvez um prazo apertado no trabalho, um desentendimento com um amigo, um pet que faleceu, ou a frustração de um projeto pessoal que não saiu como esperado. E pense em como você reagiu a esse problema. Que emoções ele despertou em você? Você se sentiu frustrado? Irritado? Triste? E escreva como você pode acolher essa experiência como parte da vida, sem se identificar com ela. Como você pode observar a situação sem se deixar levar pelas emoções negativas. E aí, por fim, anote uma ação para aliviar o peso, como por exemplo, fazer uma pausa para respirar por 5 minutinhos que seja, ou então conversar com alguém de confiança sobre o que aconteceu. Essa prática te ajuda a lidar com os problemas sem carregar o peso deles no coração e nas costas. E te ajuda a transformar a experiência em um aprendizado e, consequentemente, no seu próprio desenvolvimento como pessoa e tudo. E se você, como eu, tiver a tendência de transformar o diário em uma lista de lamentações, lembre-se, o objetivo é a reflexão, não a autopiedade, hein? Existem diversos estudos que mostram que a prática de atenção plena e meditação, ao nos ajudar a observar os nossos pensamentos e emoções sem julgamentos, fortalece áreas do cérebro associadas à regulação emocional e à resiliência, como o córtex pré-frontal. Quando a gente para de lutar contra o que é inevitável, a primeira flecha, e escolhe não adicionar sofrimento, a segunda flecha, nosso cérebro se reconfigura. A amígdala, responsável pela resposta de luta ou fuga, diminui sua atividade, enquanto as conexões neurais que nos permitem uma resposta mais calma e ponderada se fortalecem. É como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro para ser um monge no sofá, mesmo quando o sofá está pegando fogo. A resiliência não é sobre não cair, mas sobre a velocidade e a leveza com as quais nos levantamos. Então, bora fazer uma pausa juntos? E encontre um lugar tranquilo e uma posição confortável.
Pode ser sentado no sofá, no chão ou até mesmo deitado. E hoje, feche os olhos suavemente, se você puder, se estiver num lugar seguro. E agora, respire fundo 3 vezes, permitindo que o seu corpo relaxe, soltando qualquer tensão que você possa estar segurando. Agora, traga à mente um problema que te pesa, algo que esteja causando algum desconforto ou sofrimento. Não precisa ser o maior problema da sua vida, apenas algo que esteja presente para você agora. E sinta onde essa sensação se manifesta no seu corpo. Talvez no peito, na garganta, nos ombros, na testa, pescoço. Observe essa sensação sem julgamento, apenas com curiosidade, e reconheça que essa sensação é uma manifestação física da sua experiência emocional. Agora, visualize esse problema como uma folha flutuando em um rio, passando suavemente. Você não precisa segurá-la, nem afastá-la. Apenas observe-a flutuar. Imagine que você está na margem desse rio e que cada pensamento ou emoção relacionada a esse problema é uma folha flutuando na água. E apenas observe as folhas passarem. Reconheça que, assim como as folhas, os seus pensamentos e emoções são transitórios. Eles vêm e vão. Enquanto observa as folhas, diga mentalmente com gentileza e compaixão por si mesmo: eu vejo este problema e eu escolho não carregá-lo. Eu me abro para a paz que reside além dele. E sinta o seu coração se abrir, leve como uma brisa. Agora, quando quiser, abra os olhos. Perceba que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles sem perder a serenidade. Essa prática de desidentificação e aceitação, além de ser um pilar do budismo,
é comprovadamente eficaz na redução do estresse e no aumento da resiliência, permitindo que você responda aos desafios da vida de forma mais consciente e menos reativa. Lembrem-se, monges de sofá, ao praticar essa meditação de acolhimento, você não está apenas relaxando, mas está ativamente reconfigurando o seu cérebro para ser mais resiliente ao estresse e mais capaz de lidar com as emoções difíceis. É como um treino para o seu cérebro, tornando-o mais forte e flexível para enfrentar os desafios da vida. Ao observar o problema como folhas que passam, você está treinando a não se apegar a pensamentos e emoções negativas, permitindo que eles surjam e se dissipem sem causar sofrimentos desnecessários. Essa é a beleza da união entre a sabedoria budista e a ciência moderna. Ambas apontam para o mesmo caminho de liberdade e bem-estar. Gange cha yamune chaiva. Bem, monge de sofá, como vimos no budismo, o sofrimento surge quando nós resistimos ao fluxo interdependente da vida. Os problemas nos convidam a viver com sabedoria, lidando com eles sem internalizar seu peso. Para isso, a compreensão da impermanência e da interdependência é fundamental para lidar com o sofrimento. Se tudo está em constante mudança, os problemas também passarão. Se tudo está interconectado, o problema que surge não é isolado, mas parte de uma teia de causas e condições. Essa visão nos ajuda a não personalizar o problema, a não vê-lo como um ataque pessoal do universo, mas como um fenômeno que surge e desaparece. É como observar o tempo. Um dia chuvoso não é um castigo, é apenas uma condição climática que passará. E a nossa capacidade de aceitar essa transitoriedade e de ver a conexão entre os eventos nos permite navegar pelas dificuldades com mais serenidade e menos sofrimento. E evita também de nós mesmos criarmos problemas para nós no futuro. Então, bora um desafio? Hoje, quando um problema surgir, talvez um e-mail que não envia, uma entrega do jantar que atrasa, ou a bateria do seu carro que decide te abandonar no meio do nada, acolha com um sorriso interno. Eu, Julie, prometo tentar. Compartilhe como foi nos comentários. Quero saber como é que vocês estão aliviando as suas montanhas. Bem, ouvintes, o sofrimento diante dos problemas é como um rio turbulento que podemos aprender a navegar com leveza, transformando desafios em sabedoria. Por hoje é só. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para navegar o rio da vida com mais tranquilidade. Até eu, que ainda choro pelos lanches perdidos e às vezes me pego conversando com a máquina de café quando ela não coopera, tô tentando. Eu sou a Júlia e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até a próxima, que os seus dias sejam cheios de leveza e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.